Odeio dizer isso, mas cenouras baby não existem. Essas fofinhas que vendem em supermercados são, na verdade, cenouras comuns que foram raspadas até esse tamanho de bebê. Seria legal que os ursinhos de goma com sabor de morango fossem vermelhos ou rosa, certo? Bom, foi mal de novo, mas eles são verdes. Arroz integral e arroz branco são o mesmo produto. A variedade branca começa como a integral, mas algumas partes dela são removidas por moagem, o que lhe dá sua cor branca. Isso permite que ela seja armazenada por mais tempo, mas ao mesmo tempo perde o valor nutricional. Sobre o tema arroz, ele foi usado para construir a Grande Muralha da China. Os construtores misturaram sopa de arroz pegajosa com limão e adicionaram essa massa ao cimento. Era mais forte e tinha melhor resistência à água do que a argamassa de cal comum. Graças à sopa de arroz, a Grande Muralha tem sido capaz de permanecer em pé por séculos, apesar dos desafios impostos pela natureza. Você encontrou uma barra de chocolate há muito esquecida em algum lugar no fundo da sua mesa. Ótima surpresa! Mas quando abre a embalagem, hesita. O chocolate tem o que parece ser uma camada de poeira. Não se preocupe, ainda é seguro comer. É que a gordura ou manteiga de cacau usada para fazer a barra se separou do resto dos elementos por causa do calor. À medida que esfriou novamente, criou este filme esbranquiçado. No entanto, o sabor pode estar um pouco ruim, então pode ser melhor usá-lo para cozinhar. E teria mais autocontrole do que eu. Avocados não amadurecem enquanto ainda estão na árvore. Se não forem colhidos, eles simplesmente cairão do galho ainda verdes. Quando retirados da árvore, no entanto, se tornam macios e saborosos, assim como gostamos. Isso acontece devido à explosão de etileno produzido pela própria fruta após a colheita. Essa produção é inibida enquanto ela ainda está na árvore. Tomates comprados em supermercados geralmente possuem um sabor suave. Isso tem a ver com a forma como eles são cultivados e armazenados depois, já que são colhidos ainda sem estarem totalmente maduros e amadurecem nos containers de transporte nas prateleiras das lojas. Mas se forem armazenados a temperaturas abaixo de 4 graus enquanto não estiverem totalmente maduros, perdem muito do sabor. Para mantê-los saborosos, é melhor guardá-los fora da geladeira. O mel é provavelmente a única comida que literalmente pode nunca estragar. Se estiver devidamente selado e sem ar dentro, é capaz de passar milênios e ainda ser comestível. O pote de mel mais antigo já encontrado tinha 5.500 anos, ao lado da múmia do ursinho Puff. Na verdade, não. Embora os chocolates meio amargo e ao leite não levantem dúvidas, o branco não é chocolate. Ele não contém cacau em pó, o que faz o chocolate ser, bem, chocolate. A variedade branca é feita de manteiga de cacau misturada com açúcar e aromatizante, geralmente baunilha. Os amendoins são parentes mais próximos das ervilhas do que das castanhas. São leguminosas, o tipo de planta que inclui ervilhas, grão de bico e feijão. A castanha de caju é uma semente coletada de frutas bem grandes. O mesmo pode ser dito sobre amêndoas, nozes e pistache. Todas são classificadas como oleaginosas. Às vezes, quando você compra sushi com carne de caranguejo, não leva de fato caranguejo. O material vermelho e branco é chamado de caranguejo de imitação e é basicamente uma pasta feita de peixe. Seu outro nome é surimi. Por sinal, o sushi era originalmente uma maneira de preservar o peixe. Era armazenado em arroz fermentado, que poderia manter o peixe fresco por até 1 ano, e depois disso, o arroz era jogado fora, enquanto o peixe era cozido e comido. Se você chora ao cortar cebola, existem várias maneiras de evitar isso. Uma delas é colocá-la no freezer antes de cortá-la. Isso congelará as moléculas do produto químico que causam as lágrimas. Outro método é lavar a cebola em água fria pouco antes de cortá-la. O frio e a umidade deixados nela não permitirão que esse produto químico chegue aos seus olhos. E a terceira maneira é colocar papel toalha molhado ao lado da tábua de corte. O produto químico é atraído para a fonte de água mais próxima, que geralmente são seus olhos, mas neste caso, será a toalha. A grande maioria dos wasabi que comemos não é wasabi de verdade. O verdadeiro é muito caro, então o que temos é apenas uma mistura de raiz forte, mostarda e corante alimentar verde. Tenha cuidado ao comer abacaxi fresco, porque ele pode literalmente te devorar de volta. Essa fruta contém uma enzima que digere proteínas. Sabe aquela sensação de queimação depois de comer abacaxi demais? É isso aí. Macarrão com queijo costumava ser um prato muito chique nos Estados Unidos do século XVIII. A massa só podia ser importada da Itália, o que a tornava cara, e o processo de fazer queijo consome tempo e esforço, além de não ser barato. Assim, apenas os mais ricos podiam comprar um prato de macarrão com queijo que era servido nos restaurantes mais chiques como uma iguaria.
Ostras, lagostas e praticamente qualquer outro fruto do mar, por outro lado, eram considerados alimentos para os pobres na época. As comunidades litorâneas se alimentavam com o que conseguiam pegar no mar. Isso incluía mexilhões, caranguejos e muitas outras coisas que consideramos iguarias hoje. Uau, acho que se eu comesse um macarrão com queijo com lagosta agora, minha cabeça explodiria. De volta à comida dos ricos. Nos tempos medievais, o peixe era considerado um presente adequado para um rei. Os monarcas ingleses costumavam ser presenteados com peixes grandes, e mesmo antes disso, no Império Romano, espécies como a tainha vermelha eram uma iguaria que os imperadores compravam com grandes quantidades de ouro. A carne de salmão cultivado é naturalmente cinza, enquanto o peixe silvestre come muito camarão, o que deixa sua carne com aquela cor rosa alaranjada característica. Assim, o de cativeiro é alimentado com um pigmento vegetal especial para reproduzir o mesmo efeito. O inventor da vaselina, Sir Robert Chesebro, afirmou comer uma colher de vaselina todos os dias. Ele também pediu à enfermeira que o cobrisse da cabeça aos pés com o produto quando ficou gravemente doente. Ele logo se recuperou e viveu até os 96 anos. Assim, acreditava firmemente nas propriedades milagrosas da vaselina. Era um produto liso. As laranjas realmente deram seu nome à cor que agora conhecemos como laranja. No inglês antigo, ela era chamada de amarelo-vermelho. Somente quando a fruta se espalhou por toda a Europa, a palavra que significava sua cor surgiu. Se você quiser conferir uma colmeia mais de perto, certifique-se de não carregar nenhuma banana. O feromônio que envia um sinal de alarme para as abelhas protegerem sua casa tem cheiro de banana. Então, é provável que você se torne o inimigo número 1 delas se chegar muito perto. O leite já foi testado como um material para plástico. Era biodegradável e não solúvel em água, e praticamente não queimava. Porém, mais tarde foi superado pelo plástico à base de petróleo, porque a variedade a partir do leite não podia ser moldada e se tornava frágil ao longo do tempo. Além disso, o tipo à base de petróleo tinha um custo menor de produção. O pound cake tem seu nome devido à sua receita. Os povos de origem inglesa usam a unidade de peso pound, e a receita original leva 1 pound de manteiga, 1 pound de ovos e, claro, 1 pound de açúcar. No Brasil, após as medidas serem convertidas em gramas, ele passou a ser chamado de bolo inglês. O pão de sanduíche não é 100% pão de verdade. A água pode ferver e congelar ao mesmo tempo. As bananas são frutas que crescem em uma espécie de grama. Acredite se quiser, mas deixe-me perguntar, você sabia que a água pode ser mais úmida do que é na natureza? Descubra neste vídeo. O chiclete normalmente é rosa porque o primeiro chiclete comercial, feito em 1928, era assim. Rosa simplesmente era a única cor de corante alimentar disponível na fábrica. O primeiro chiclete de todos os tempos, no entanto, provavelmente surgiu há cerca de 9.000 anos. As pessoas mastigavam alcatrão de casca de bétula naquela época por suas propriedades medicinais, por exemplo, para combater a febre. Na verdade, em diferentes períodos, as pessoas costumavam mastigar muitas coisas. Por exemplo, os antigos maias faziam chiclete de chicle, uma substância feita a partir da seiva de sapotizeiro. Elas a usavam para combater a fome e saciar a sede. Na América do Norte, as pessoas mastigavam resina de abeto, um hábito que os colonos europeus mais tarde pegaram e transformaram em uma coisa comercial na década de 1840. Você não pode nomear uma pasta CON em nenhuma versão do Windows. Isso também se aplica a outras combinações de letras, como PRN, AUX, NUL, etc. Tem a ver com o sistema operacional em si. Ele cria pastas para armazenar dados nelas. E se você criar uma das suas usando um desses nomes, vai confundir o sistema. Se você embaralhar um baralho de cartas para obter todas as combinações possíveis, precisará de bilhões de anos apenas para chegar a 1/3 do caminho até lá. Pense nisso, um baralho normal tem 52 cartas, e o número possível de combinações sem repetir é de 8 vezes 10 elevado à potência de 67. Mesmo que você embaralhe as cartas 100 vezes por segundo sem repetir combinações, precisará de várias centenas de trilhões de vezes da quantidade de tempo durante a qual o universo existiu até agora. Dobrar uma simples folha de papel 103 vezes lhe dará uma pilha de 93 bilhões de anos-luz de espessura, que é maior do que o tamanho do universo observável. Mas se você decidir verificar isso por conta própria, não poderá dobrá-lo mais do que 12 vezes. E isso exigiria uma folha de papel muito grande também, com quase 1,6 km de comprimento. Com uma folha de papel de impressão regular, seria ainda menos, 7 vezes. Em muitos supermercados você verá 2 seções diferentes de pão, pão e padaria, e elas têm diferentes tipos de pão.
A variedade mais leve, quadrada e mais frequentemente cortada com antecedência é chamada de pão branco, ou pão de sanduíche, enquanto a outra, bom, é apenas pão. A diferença é que o pão de sanduíche é feito especificamente para que coisas possam ser espalhadas nele. Tem uma textura mais firme, o que permite que a fatia não se destrua e fique toda quebradiça quando você, digamos, passa manteiga de amendoim nela. Também é macio o suficiente, permitindo que você morda o seu sanduíche e não esprema o conteúdo pelos lados, transformando a sua refeição em uma bagunça. Finalmente, o pão de sanduíche dura mais do que o pão normal por causa dos aditivos. Eles preservam a textura do pão por cerca de 1 semana em sua casa, permitindo que você aproveite seus sanduíches de manteiga de amendoim por mais tempo, enquanto a variedade tradicional de pão provavelmente ficaria ruim no dia seguinte. Existe um estado em que a água pode estar fervendo e congelando. É o chamado ponto triplo, que ocorre quando todos os 3 estados de uma substância, líquido, sólido e vapor, existem ao mesmo tempo sem mexer um com o outro. Para a água, o ponto triplo acontece apenas um pouco acima da temperatura de congelamento e uma pressão atmosférica de 0,006 atmosferas. O pássaro azul que você vê no logotipo do Twitter tem um nome oficial, é Larry the Bird, e o criador da rede social o nomeou em homenagem ao ex-jogador de basquete da NBA Larry Bird, do Boston Celtics. Se você decidiu economizar alguns trocados carregando seu smartphone com menos frequência, vou decepcioná-lo. Para carregar um celular, você usa pequenas quantidades de energia. É por isso que a quantidade máxima de dinheiro que você pode economizar dentro de 1 ano é inferior a R$5. Jeep é na verdade uma abreviação. Originalmente era chamado de GP, ou um veículo de uso geral, General Purpose no inglês. Foi só muito mais tarde que se tornou a marca que conhecemos hoje. As bananas têm uma forma curva porque se voltam para o sol. Por sinal, as bananeiras também não são árvores, mas herbáceas, como a grama. Os cachos crescem para baixo, mas a fruta em si quer ir em direção ao sol, então ela se curva um pouco para cima enquanto cresce. O spandex, uma fibra usada para fazer roupas esportivas, recebeu seu nome como um anagrama da palavra expands. Se você assistisse a todos os vídeos no YouTube, precisaria de 1000 anos para isso, e então cerca de 1000 vezes mais por causa de todos os novos vídeos que surgiriam até lá. Você provavelmente sabe que tomates são tecnicamente fruta, certo? Bom, bananas, pimentões, melancias e berinjelas também são. Existe um pequeno símbolo de frasco aberto em todas as embalagens de itens de cosméticos. Chama-se PAO, período após a abertura, e informa quanto tempo você pode usar o produto com segurança depois de abri-lo. O frasco geralmente é acompanhado por um número com a letra M, que significa meses. Apenas certifique-se de se lembrar exatamente de quando abriu o frasco, para que você saiba quando os 3, 6, 9 ou seja lá quantos forem os meses indicados se passaram. Uma entrada de fone de ouvido para celular geralmente tem vários anéis, cada um representando um componente diferente. Um anel é para o som mono, 2 são para o estéreo, e o terceiro significa que seus fones de ouvido têm uma função de microfone integrada. Para saber se o ovo que você ferveu está completamente cozido, basta girá-lo na bancada. Se o ovo girar de forma constante, sem cair imediatamente, está pronto. Em vez de usar a boa e velha água, os bombeiros extinguem incêndios com água úmida. Eles adicionam agentes umectantes especiais, produtos químicos que reduzem a tensão superficial que a água comum tem. Isso ajuda a substância a entrar em objetos e a se espalhar por toda parte com muito mais facilidade. A cortina do chuveiro às vezes fica grudando um pouco demais quando você entra no box para o banho. De acordo com o efeito cortina do chuveiro, a água quente reduz a pressão do ar atrás da cortina. A pressão mais alta e mais densa fora do chuveiro empurra a cortina para dentro, fazendo parecer que a cortina do chuveiro está tentando agarrar você. Se você der uma olhada mais de perto em um saco de lixo comum, provavelmente notará que a costura está do avesso. Na verdade, você não deve sacudir o saco para abri-lo. Você tem que colocar o saco sobre uma lata de lixo como um chapéu e depois empurrar o meio do saco para dentro da lata. Dessa forma, a costura acabará onde deveria ficar, do lado de dentro. Existe um disco anti-roedores que garante que nenhum rato entre nos navios. Esses animais geralmente passam pelas correntes de ancoragem, então o disco é encaixado nelas para que o rato não consiga alcançar a embarcação. As joias geralmente são vendidas em saquinhos e não é à toa. O material deles ajuda a impedir que as peças manchem. A maioria dos vendedores garante que o saquinho original que veio com o anel ou qualquer outra joia é perfeitamente seguro. Na maioria dos supermercados, as laranjas geralmente vêm em sacos de rede plástica. Eles não têm nenhuma função oculta, mas podem ser usados como esfregão.
Basta amarrá-lo e usá-lo da próxima vez que precisar tirar a gordura incrustada de uma frigideira. Você não precisa pegar uma colher para tirar a geleia que vem com iogurte. Esse tipo de plástico é bastante flexível, então basta dobrar a embalagem ao meio e despejar a geleia diretamente sobre o iogurte. A função oculta do desentupidor é que ele foi criado para ser usado em pias mesmo. Sim, ele funciona em vasos também, mas nesse caso, cumpre outro para a pia. Aqueles furos extras que ficam na parte de cima da pia têm inúmeras funções ocultas. Primeiro, caso alguém se esqueça de fechar a torneira, a água não irá transbordar e o banheiro não ficará inundado. Segundo, graças a esse furo, a água drena mais rapidamente, pois o ar passa por ele, ajudando a água a descer. Grande parte dos zíperes metálicos tem uma trava escondida dentro de si para impedir que você passe vergonha. Não deixe o cursor virado para cima. Quando você o puxa para baixo, ele trava automaticamente. E tudo isso graças àqueles dentes que ficam debaixo dele. A espuma de banho não serve só para deixar a água mais divertida e perfumada. Ela também ajuda a regular a temperatura. As bolhas mantêm a água quente, então é possível desfrutar seu banho por mais um tempinho. De qualquer modo, isso só funciona em banheiras de acrílico. As de metal perdem o calor super rápido, mesmo com espuma. As escovinhas das escadas rolantes não servem para limpar ou polir seus calçados. Pode ser bem difícil aplicar cera sobre elas enquanto a escada está se mexendo. Elas servem para sua segurança. As escovinhas não deixarão que você se aproxime demais da borda do degrau, impedindo também que um casaco comprido ou calça se prenda entre os degraus. Originalmente, as bolas de golfe eram lisas. Elas têm uma superfície cheia de buracos agora porque os jogadores perceberam que as bolas desgastadas com o uso voavam melhor do que as novas. Aí, os fabricantes acabaram mudando o processo de fabricação, produzindo bolas com alvéolos. Se você pegar uma caixa de papel alumínio, verá abas que você pode pressionar nas laterais dela. Elas mantêm o papel alumínio reto e impedem que ele saia rolando. Fica até mais fácil rasgar um pedaço de papel quando essas abas são usadas. As 3 alças do galão militar não são só de enfeite, elas são uma tática bastante inteligente. Quando estiver carregando um sozinho, você pode usar só a alça do meio para distribuir o peso uniformemente, mas se o seu colega quiser ajudá-lo, cada um pode pegar em uma alça lateral. Aqueles orifícios achatados que você encontra em algumas tomadas até fazem sentido, mas e aquele furo redondo que fica abaixo deles? Graças a ele, o plug se prende com firmeza à tomada para que não fique frouxo e nem caia. Às vezes, é irritante ver que não dá para usar o restinho de desodorante. Ainda tem produto lá, mas é difícil de alcançar. Ok, o truque é fácil. Desenrosque o fundo, pegue um lápis e o force debaixo da plataforma. Assim, você conseguirá empurrar o que ainda resta do desodorante. O rolo adesivo é ótimo para remover pelos das roupas, mas sabia que também dá para usá-lo para limpar outras coisas? Por exemplo, quando você quiser tirar a sujeira da bandeja da lava-louças, basta pegar seu rolo adesivo e colocá-lo em cada compartimento, que toda a sujeira, farelos e restos de comida sairão de lá. Os reis ilustrados nas cartas de baralho são personagens históricos que existiram de verdade. Na carta de espadas tem o rei Davi, na de paus, Alexandre o Grande, na de copas temos Carlos o Grande e na de ouros, Júlio César. Os anéis costumavam ser mais do que um acessório estiloso. A nobreza os usava como selos. Os arqueiros usavam anéis para proteger os dedos do impacto com o arco, e as costureiras das picadas de agulhas. Os encostos dos carros são removíveis por uma questão de segurança. Se você tirar um de alguma poltrona, verá 2 barras bastante robustas. Se algum dia ficar trancado ou preso dentro do carro, bata essas barras contra o vidro para sair de lá. A setinha que fica ao lado do ícone da bomba de gasolina no painel do carro indica de que lado a abertura do tanque fica. Isso é muito útil quando você precisa abastecer um carro alugado. Você certamente passou a vida inteira usando o shampoo do jeito errado. Bem, a primeira coisa que você precisa saber é que ele não foi feito para ser aplicado diretamente sobre os cabelos. Deve ser aplicado somente nas raízes. A espuma que se forma durante a esfregação é suficiente para limpar o restante dos fios. O botão que fica na parte de trás do colarinho da camisa serve para manter a gravata no lugar. De qualquer modo, esse botão foi feito para gravatas slim, que já não são tão populares, então hoje ele serve mais como elemento decorativo mesmo. As embalagens de disco de algodão têm aquelas cordinhas para pendurá-las em algum gancho ou suporte. Não é necessário afrouxar e apertar essa cordinha a todo instante. Olhe para o fundo da embalagem, tem uma linha perfurada lá. Basta rasgar no local indicado e puxar o disco de algodão da embalagem pendurada. É mito que o lado vermelho da borracha serve para apagar lápis, enquanto o azul para apagar caneta.
O lado azul só apaga erros em tipos de papel mais grossos. Ele funciona tanto para caneta quanto para lápis, mas o papel precisa ser bem grosso. Porém, essa parte azul pode fazer muito mais. Dá para polir suas joias, limpar seus eletrônicos, como por exemplo, a tela do seu celular. Sabe aqueles resíduos chatos que ficam depois que você tira um adesivo de um produto? A borracha ajuda nisso também, bem como a limpar objetos feitos com camurça ou sujeira da parede. Embora seja alta e gigante, a Estátua da Liberdade nem sempre fica parada. Quando o vento é forte o suficiente, ela balança cerca de 7,5 cm. Sua tocha balança até o dobro disso. Em dias calmos, se você olhar de perto para os pés dela, às vezes dá para vê-la fazendo uma dancinha por baixo daquele manto esvoaçante. Não é verdade. Você sabia que há mais de uma Estátua da Liberdade? Uma réplica em bronze da irmã mais nova dela serviu de modelo para a Estátua de Nova York e fica nos Jardins de Luxemburgo, em Paris. Uma réplica com um quadro do tamanho do icônico monumento fica em uma ilha no rio Sena, também em Paris. Há uma cópia da tocha em tamanho real folhada a ouro na entrada do famoso túnel Pont de l'Alma, em Paris. De volta a Nova York, se você olhar bem de perto o rosto da Lady Liberdade, pode ver claramente que a famosa estátua foi inspirada em ninguém menos que o popstar dos anos 50, Elvis Presley. Não, estou só brincando. A Estátua da Liberdade foi projetada por Frederick August Bartholdi, 60 anos antes de Elvis nascer. As pessoas têm opiniões diferentes sobre quem realmente inspirou o rosto da Lady Liberdade. De acordo com uma teoria, a modelo para ela era a bela Isabella Boyer. A Isabella nasceu em 1841 em uma família rica de Paris. Quando completou 22 anos, mudou-se para Nova York para se casar com um empresário americano e se tornou uma socialite. A verdadeira história sem glamour é que Bartholdi modelou o rosto em homenagem à sua mãe, com quem eu acho que Elvis se parecia. Outra teoria sugere que a Lady Liberdade pode não ter sido modelada como uma mulher branca ocidental como se pensava anteriormente. Quando jovem, o Bartholdi fez uma viagem ao Egito e, depois de ver as pirâmides, se inspirou para criar esculturas colossais. Mais velho e bem-sucedido, Bartholdi voltou ao Egito para propor uma nova escultura na entrada do Canal de Suez. A escultura deveria se chamar Egito levando a luz para a Ásia e mostrava uma figura encapuzada segurando uma tocha para guiar os viajantes pelo canal. Bem, essa custou caro, mas ele manteve a ideia na cabeça até que outra oportunidade surgiu no porto de Nova York. Essa é a aparência dessa estátua há 135 anos. Sim, a cor dela é bem diferente. É a mesma cor do fio de luz por dentro. Todo o exterior da estátua é feito de cobre. Cerca de 20 anos depois de instalada, ela ficou completamente verde, porque o ar e as chuvas frequentes oxidaram gradativamente o metal, chamado de pátina. E esse metal é extremamente fino. Os designers poderiam ter feito essas chapas de metal mais grossas, mas a estátua ficaria ainda mais pesada e cairia com seu próprio peso. Se fosse um pouco mais fina, a severa oxidação e corrosão do metal teriam feito buracos na estátua. O escultor pensou bem na composição dela e levou mais de 10 anos para construí-la. Mas tudo começou com esse modelo feito de barro, que tinha apenas 1 metro de altura. Então você provavelmente seria mais alto que essa mini Estátua da Liberdade, mesmo com o braço levantado. O próximo modelo foi feito de gesso. Ao aumentar o tamanho, o escultor poderia adicionar e refinar os detalhes da estátua. Por exemplo, um detalhe que você nunca conseguiria ver da Ilha da Liberdade ou mesmo do pedestal são as algemas nos tornozelos. Parece que ela as tirou, simbolizando a liberdade. O próximo modelo tinha 1 metro de altura, ou o comprimento de um ônibus escolar. Isso é cerca de 1/4 do tamanho real da estátua, e era o tamanho máximo que cabia na oficina do escultor. Em seguida, o escultor começou a fazer as peças em tamanho real, a cabeça e a mão segurando a tocha. A outra mão segurava uma placa de pedra com algarismos romanos em relevo, significando 4 de julho de 1776, a data da independência americana. Então era hora de construir a versão final da Estátua da Liberdade. Os construtores precisavam primeiro de todas as partes da estátua feitas de gesso. Aqui está a cabeça dela. Eles pegaram placas de madeira paralelas umas às outras e as empurraram contra o modelo. As bordas das placas foram então moldadas para que replicassem perfeitamente as formas e curvas da estátua. Em outras palavras, era um molde. Em seguida, a estrutura de madeira foi colocada no chão e coberta com uma folha de cobre da espessura de uma moeda. Tudo o que restava era moldar cuidadosamente a folha de cobre nas curvas da estátua com malhos para madeira macia e uma prensa. A estátua e o pedestal juntos custaram $500 mil.
Os apoiadores franceses levantaram fundos para construir a estátua e os americanos pagaram pelo pedestal em que ela ficaria. Corrigido para os dias de hoje, esse valor seria mais de 10 milhões de dólares. A estátua foi concluída na França e depois enviada para a América, embalada em centenas de caixotes de madeira. Mais de 200 mil americanos esperavam para receber o navio que transportava a Lei de Liberdade quando ela chegou ao porto de Nova York. A estátua foi montada em 4 meses na ilha de Bedloe, que agora é conhecida como Ilha da Liberdade. Um erro pode ter sido cometido quando a Estátua da Liberdade foi montada. Durante uma inspeção em 1982, os trabalhadores perceberam que sua cabeça havia sido instalada 50 centímetros fora do centro. Sim, às vezes eu também me sinto assim. Seguindo a rua em frente ao famoso túnel Pont de l'Alma de Paris, está a Chama da Liberdade. Essa é uma réplica em tamanho real da chama da tocha da Lei de Liberdade, toda folhada a ouro. Esse monumento foi oferecido à França em 1989 por doadores de todo o mundo como agradecimento pela Estátua da Liberdade e como símbolo da amizade franco-americana. Cerca de 4,5 milhões de pessoas visitam a famosa estátua todos os anos. Em comparação, cerca de 3,75 milhões de pessoas visitam a London Eye a cada ano. Isso faz da Estátua da Liberdade uma das atrações turísticas mais populares do mundo. Quase 100 anos depois que a estátua foi erguida, a tocha dela foi reformada. Em 1984, a tocha original de cobre e vidro foi substituída por uma nova, coberta com folhas de ouro 24 quilates. A tocha é o único local não acessível aos visitantes devido aos danos que sofreu anteriormente, tornando perigoso subir até lá. A Estátua da Liberdade tem 45 metros de altura. São como 10 girafas empilhadas sobre o pescoço uma da outra. Comparado ao tamanho de uma pessoa, você teria que ficar nos ombros de 25 amigos para alcançar a tocha que fica na mão direita. A base de concreto e o pedestal tornam a estátua ainda mais alta. São 93 metros do chão até o topo. Então vamos entrar nela. Temos que passar pelas portas de uma base em forma de estrela. Você tem duas opções, pegar o elevador até o mirante ou subir os 192 degraus. Primeiro você. Há escadas para subir e outra escada para descer, evitando as multidões e o trânsito. As escadas levam você até a altura de um prédio de 6 andares, no mirante, bem no topo do pedestal. Para chegar à coroa da estátua, precisamos ir até o 7º andar, onde vemos uma escada em dupla hélice. Ela passa bem dentro dos postes de ferro, a espinha dorsal da Estátua da Liberdade, projetada por ninguém menos que Gustave Eiffel. Você sabe, o cara da Torre Eiffel. E essa escada é dupla, porque tem um lado para subir e outro para descer. Há também um espaço onde você pode descansar caso fique exausto durante a subida. Sim, eu fiz isso. E sim, você precisa. E tem que reservar antes. Ao subir a estátua, você pode ver exatamente como as 300 placas de cobre foram presas à estrutura de metal. A história de como exatamente eles fizeram isso é fascinante. Você também pode distinguir detalhes específicos da estátua, como as dobras do vestido e até mechas do cabelo. 354 passos dados. Parabéns, você chegou ao mirante na coroa da Estátua da Liberdade. É bem aconchegante lá em cima e cabem poucas pessoas. Você pode espiar o porto de Nova York por 25 janelas de vidro. Elas simbolizam as pedras preciosas do nosso planeta. E há fortes luminárias atrás de você que iluminam os vidros. Elas acendem à noite para que os navios que passam possam ver o brilho da coroa da estátua. A entrada na tocha não é permitida para turistas, mas só para você vamos abri-la por 1 minuto. Para chegar lá em cima, você tem que descer. Sim, perto do pescoço da estátua, há uma escotilha que leva por uma passagem estreita até o braço direito da estátua. Então você tem que subir as escadas até o pulso. Aí outra escada o levará ao cabo da tocha. Da próxima vez que receber um pacote pelo correio, dê uma olhada no seu estilete. Se ele tiver algumas linhas diagonais na lâmina, você está em vantagem por um pequeno detalhe no design dele. Acontece que essas lâminas são do tipo destacáveis. O uso contínuo delas para cortar papelão pode cegar a ponta afiada. Para evitar de ter que comprar um cortador novo sempre, cada extremidade de um segmento da lâmina pode ser quebrado próximo da linha para obter assim uma nova ponteira afiada. Para fazer isso, verifique o pequeno orifício na base da ferramenta, às vezes chamado de trava-lâmina. As pessoas que criaram esta brilhante invenção foram engenheiros, inspirados na forma como as barras de chocolate são segmentadas. Espere um minuto, não jogue fora a caixa de papelão ainda. Provavelmente vai ter alguns sachês de gel de sílica em algum lugar dentro dela. Como este gel é basicamente uma ferramenta para secagem, ele absorve a umidade do ambiente. Assim você pode guardar esses sachês para outras ocasiões.
Se precisar secar seu telefone ou algum outro objeto elétrico, pode colocá-lo em um recipiente próximo ao gel de sílica para reduzir os danos. Você não precisa ser mecânico para saber quando os pneus do carro precisam ser substituídos, pois eles vêm equipados com um ótimo indicador. Dê uma olhada mais de perto e você verá que as linhas do pneu são vários entalhes na borracha. Quando as bandas de rodagem estiverem niveladas com as linhas perpendiculares, é sinal de que é preciso agendar uma ida à oficina, pois provavelmente os pneus perderam a maior parte da tração e podem não ser mais seguros para dirigir. Os cantos superiores do para-brisa do carro apresentam pontos pretos texturizados nas extremidades do vidro. Este complemento não existe para fins de design e se chama frita, o que significa que um tipo especial de tinta cerâmica é adicionado ao vidro para proteger o selante dos raios UV. Ele também oculta e cria uma superfície mais grossa para o adesivo usado para fixar o vidro no lugar. Sempre que você estiver dirigindo, verifique se há uma pequena aba sob o espelho retrovisor do carro. Aposto que você não sabia que ela está ali para ajudar a mudar a posição do espelho de visão diurna para noturna. Ela usa uma tecnologia de vidro prismático para desfocar o reflexo e reduzir o brilho dos faróis dos carros que vão atrás do seu no trânsito. Esses espelhos foram feitos para inclinar manualmente na década de 1930, mas se tornaram padrão por volta da década de 1970. Enquanto estiver no carro, verifique os apoios de cabeça, pois você provavelmente não sabe que eles têm uma finalidade um pouco disfarçada. Claro, são ajustáveis para acomodar passageiros de qualquer altura para que tenham suporte adequado para as cabeças e pescoços. A característica oculta é que eles são destacáveis e vêm com 2 barras de metal bem rígidas. Se você ficar preso no veículo e precisar fugir rapidamente, elas podem ser úteis para quebrar os vidros. Então você sai para dar uma volta e de repente fica sem gasolina. O que estou prestes a descrever parece mais um meme do que uma situação real que pode acontecer. Mas e se você estiver com tanta pressa que acidentalmente arranca com o bico da bomba de combustível ainda no tanque? Bem, os bicos das bombas americanas foram projetados para evitar qualquer perigo. Eles têm um dispositivo de separação que permitirá que a mangueira se solte quando puxada com força. Inicialmente projetado no início do século XX para ser usado exclusivamente por jogadores de basquete, o tênis logo se tornou um desses clássicos da moda, tipo o jeans e a jaqueta de couro. Se você olhar mais de perto, verá que ele tem 2 furos extras nas laterais, parecidos com os do cadarço. Eles são feitos assim não só para ventilação adicional, mas para permitir que as pessoas sejam mais criativas com seus cadarços ao usar os calçados. Admita, você sempre achou que os hashis são unidos na ponta só para mantê-los juntos até a hora de comer sua refeição. Esta pode ou não ser uma verdade. Olhando mais de perto, esses utensílios de madeira apresentam uma extremidade mais quadrada. Os hashis feitos assim têm design tradicional japonês mais antigo que pode ajudar a quebrar as pontas facilmente. A extremidade separada pode então ser usada como um bloco para descanso dos pauzinhos, para mantê-los mais higienizados na esperança de que sejam usados novamente, já que não tocarão na mesa ou em qualquer outra superfície. As bicicletas femininas têm um design especial com um propósito surpreendentemente histórico e moderno. O quadro delas é, na maioria das vezes, destinado a compensar a altura feminina, geralmente mais baixa, em comparação com a média dos homens. Embora esse seja o caso dos guidões e dos selins, o quadro é mais baixo, acima de tudo, para uma finalidade adicional. Antigamente, quando as mulheres usavam saias e vestidos longos o dia todo, todos os dias, elas precisavam ter certeza de que suas roupas não ficariam presas no quadro. Foi assim que uma bicicleta com um quadro mais baixo foi concebida, feito perfeitamente para as mulheres e as suas necessidades da época. O fato de os cremes dentais serem multicoloridos não é apenas uma boa vantagem para tornar a higiene dental mais divertida. Há um significado secreto relacionado a cada uma das cores, que remonta à década de 1970. Naquela época, as pessoas se interessavam cada vez mais pela saúde bucal e, como tal, procuravam produtos que pudessem fazer mais do que apenas limpar os dentes. Uma empresa foi pioneira nesse sentido, adicionando enxaguante bucal à sua pasta, ou seja, a listra azul. Mais tarde, adicionaram a faixa vermelha, que é para ingredientes que ajudam no cuidado da gengiva. Falando em pasta de dente, verifique a tampa da próxima vez que abrir um tubo novo. Você pode ter uma pequena surpresa. Há uma forma de cone pontiagudo dentro da tampa para perfurar o lacre do tubo sem se cortar ou estragar sua unha. Sem falar que é mais higiênico, pois não irá contaminar o produto com germes ou outras bactérias.
Se você olhar bem de perto o rosto da Estátua da Liberdade, pode ver claramente que a famosa estátua foi inspirada em ninguém menos do que o astro pop dos anos 50, Elvis Presley. Não, é apenas uma brincadeirinha. A Estátua da Liberdade foi projetada por Frederick August Bartholdi 60 anos antes do nascimento de Elvis. Ei, não seja cruel. As pessoas têm opiniões diferentes sobre quem realmente inspirou o rosto da Estátua da Liberdade. De acordo com uma teoria, a modelo foi a bela Isabella Boyer. Isabella nasceu em 1841 em uma família rica em Paris. Quando ela completou 22 anos, se mudou para Nova York para se casar com um empresário americano e se tornou uma socialite. Isabella acabou se mudando para Paris, onde conheceu o famoso escultor Bartholdi. Ela tinha 38 anos na época e ainda era uma mulher incrivelmente bonita. Foi nessa época que se espalhou o boato de que ela foi a modelo para os designs da Estátua da Liberdade de Bartholdi. Agora, muitas pessoas acreditam que Bartholdi modelou o rosto da Estátua da Liberdade baseado em alguém muito próximo a ele, sua própria mãe, Augusta Charlotte Bartholdi. Ele era o mais novo dos 4 filhos de Charlotte. Ele teve um relacionamento muito próximo com sua mãe ao longo de sua vida, então faria sentido que quisesse dedicar uma de suas obras mais famosas a ela. A estátua foi criada como um farol de esperança e força para os imigrantes que chegavam à Nova Terra. Para Bartholdi, sua própria mãe também representava algo parecido. Charlotte criou seus filhos como uma mãe solteira e os incentivou a perseguir seus sonhos. Há outra teoria que sugere que Lady Liberty pode não ter sido modelada a partir de uma mulher branca ocidental como se pensava anteriormente. Quando jovem, Bartholdi fez uma viagem ao Egito e após ver as pirâmides, ele se inspirou para criar esculturas colossais. Mais velho e mais bem-sucedido, Bartholdi voltou ao Egito para propor uma nova escultura na entrada do Canal de Suez. A escultura seria chamada de Egito levando a luz para a Ásia e representava uma figura encapuzada segurando uma tocha para guiar os viajantes através do canal. E aí, parece familiar? No esboço original de Bartholdi, o rosto da figura encapuzada foi modelado a partir de uma camponesa egípcia. Porém, o dinheiro acabou e a escultura não foi encomendada. Bartholdi posteriormente reciclou o desenho dessa escultura, mudando a imagem de uma jovem camponesa para uma mulher de aparência ocidental, criando a estátua icônica que conhecemos hoje. Outra teoria sugere que a Estátua da Liberdade pode nem mesmo ser uma dama. A escritora e estudiosa da estátua, Elizabeth Mitchell, acredita que Bartholdi modelou o rosto da Lady com base em um membro da família, mas não na sua mãe. Ao estudar o rosto da estátua, Elizabeth notou que Charlotte Bartholdi tinha uma estrutura facial ligeiramente diferente da estátua. Nos primeiros anos de sua carreira, Bartholdi era um fabricante de busto conhecido por sua precisão, então essas pequenas discrepâncias não faziam sentido. Quando Elizabeth se deparou com fotos do irmão de Bartholdi, Jean Charles, ela percebeu que seu rosto tinha uma semelhança impressionante com a Lady. É um mito popular que a Estátua da Liberdade foi um presente da França para os Estados Unidos. Na verdade, a estátua foi totalmente financiada pelo ativista Edouard de La Bollée. Ele foi um grande apoiador do trabalho de Bartholdi e encorajou o povo francês a arrecadar dinheiro para a estátua. Enquanto isso, o povo americano juntou dinheiro para pagar pelo pedestal. Bartholdi completou o icônico braço de sustentação da tocha anos antes de terminar o resto do projeto. O braço foi então exibido no Madison Square Park para encorajar o público a doar para a estátua. A arrecadação de fundos do público americano provou ser difícil até que o editor Joseph Pulitzer interveio. Ele começou uma campanha para doações e prometeu que cada contribuidor receberia uma menção honrosa em seu famoso jornal, o New York World. Isso atraiu mais de 120 mil doações e levantou fundos suficientes para concluir a estátua. A estátua e o pedestal juntos custaram $500 mil para serem construídos. No dinheiro de hoje, isso seria mais de $10 milhões. A estátua foi concluída na França e enviada para os Estados Unidos dividida em mais de 300 peças de cobre, embaladas em caixas de madeira. Mais de 200 mil norte-americanos esperaram para saudar o navio que transportava a estátua no porto de Nova York. A estátua foi montada na ilha de Bedloe, agora conhecida como Ilha da Liberdade. Um erro pode ter sido cometido quando a Estátua da Liberdade foi montada. Durante uma inspeção de 1982, os trabalhadores perceberam que sua cabeça havia sido instalada a 60 centímetros fora do centro. A estátua nem sempre foi da cor verde icônica que conhecemos hoje.
Ela consistia originalmente em uma pele de cobre sobre uma estrutura de ferro, fazendo com que sua aparência fosse de um tom de bronze brilhante. Com o passar dos anos, o cobre começou a se oxidar, formando uma camada protetora chamada pátina e criando uma tonalidade verde brilhante. Demorou 30 anos para ela ficar totalmente verde. E todos nós sabemos que não é fácil, você sabe, ser verde. Se Bartholdi já tivesse do seu jeito, Lady Liberty nunca teria sido verde, ou mesmo em tom de cobre. O arquiteto originalmente pretendia que a estátua fosse um farol. Para que o farol ficasse visível à noite, Bartholdi planejou cobrir toda a escultura em folhas de ouro para que brilhasse ao luar. Essa ideia foi rejeitada devido ao alto custo. Falando sobre o tamanho da estátua, Bartholdi foi auxiliado por Gustav Eiffel em seus projetos da estrutura da Lady Liberty. Ele era um famoso engenheiro estrutural que, você deve ter adivinhado por seu nome, projetou a Torre Eiffel. Eiffel projetou o esqueleto e as estruturas que sustentam a Estátua da Liberdade. Nova York não é a única cidade a ter uma Estátua da Liberdade. Você pode encontrar uma versão muito menor da escultura no saguão de entrada desse famoso museu em Paris. Essa mini Lady Liberty foi feita por Bartholdi logo após a estátua original ser erguida, para a Exposição de Paris de 1900, uma feira mundial realizada na França para celebrar as conquistas do século anterior. Um pouco abaixo, na rua em frente a esse famoso túnel de Paris, está a Chama da Liberdade. Essa é uma réplica em tamanho real da chama da tocha da Estátua da Liberdade, coberta com folha de ouro. Esse monumento foi dado à França em 1989 por doadores de todo o mundo como um agradecimento pela Estátua da Liberdade e como um símbolo da amizade franco-americana. Cerca de 4,5 milhões de pessoas visitam a famosa estátua todos os anos. Em comparação, cerca de 3,75 milhões de pessoas visitam a London Eye a cada ano. Isso torna a Estátua da Liberdade uma das atrações turísticas mais populares do mundo. Visitar a Estátua da Liberdade também é um bom treino. Os visitantes precisam subir 354 degraus para chegar à coroa. Eu estive lá, é muito legal. Dentro da coroa há 25 janelas, proporcionando vistas panorâmicas deslumbrantes da cidade de Nova York. Também é muito menor do que se pensa que seria. A coroa é adornada com 7 pontas. Alguns dizem que essas pontas representam os 7 oceanos e continentes do mundo, carregando o conceito universal de liberdade. Outros pensam que representam raios de sol. Quase 100 anos depois que a estátua foi erguida, a sua tocha recebeu um upgrade. Em 1984, a tocha de cobre original da estátua foi substituída por uma nova, coberta com folha de ouro de 24 quilates. A tocha é o único local não acessível aos visitantes, por ter sofrido danos, tornando-se insegura para os visitantes. A Estátua da Liberdade às vezes é chamada de Mãe dos Imigrantes. No século XIX, mais de 9 milhões de imigrantes foram para os Estados Unidos. Eles chegaram de barco e a Estátua da Liberdade foi a primeira coisa que viram da nova terra. Eu tentei esse em mim mesma também. Belisque o seu cotovelo o mais forte que puder. Você mal sente dor. Como assim? Diferentes áreas da sua pele têm diferentes terminações nervosas. Nossos corpos são projetados para serem mais sensíveis à dor em locais que correm mais risco. Essas partes importantes possuem mais terminações nervosas para que estejamos mais alertas e capazes de nos proteger. E a pele grossa, como essa nos cotovelos, conta com menos detectores de dor. Agora, não estou falando do formigamento e da dor aguda que você pode sentir quando bate o cotovelo em algo. Parece que todo o seu braço foi eletrocutado. Essa sensação é causada pelo nervo ulnar, que começa na coluna, vai para o pescoço, passa através do cotovelo e chega nos dedos. Trata-se de um dos 3 nervos primários do braço e proporciona a sensação na ponta dos dedos. Ele fica bem protegido por músculos, gordura e ossos, mas há um ponto no cotovelo onde esse nervo fica exposto. Uma versão diferente, mas real da história de Aquiles, hein? Ok, agora você sabe por que sente dor quando bate nesse ponto, mas não sente nada quando belisca a pele. O próximo fenômeno está relacionado a momentos socialmente desconfortáveis. Ok, talvez não totalmente. Pode acontecer quando seu crush te faz um elogio. Estou falando de corar. Agora, não tenho certeza se essas borboletas no seu estômago existem quando você está apaixonado. Mas tenho certeza disso. Quando você fica vermelho, o revestimento do seu estômago também adquire essa cor. Sim, eu conferi. Esse revestimento é o tecido que protege as paredes do estômago do ácido interno.
Quando você cora, ele também, porque esse fenômeno acontece quando o sangue sobe à superfície da pele, e isso também afeta o órgão. Este é um processo natural, uma resposta fisiológica à mudança em suas emoções. Já que estamos falando do estômago, pode ser um bom momento para mencionar que o fluido dele tem a capacidade de derreter uma mesa de aço. Isso significa que o ácido seria capaz de digerir seus órgãos internos. Felizmente, o revestimento dele impede que isso aconteça. O terceiro fato é sobre você brilhar no escuro. Não apague as luzes ainda. Não é possível ver isso sem ajuda. Esses visuais de corpos humanos brilhantes vêm de câmeras ultrassensíveis. Os cientistas japoneses foram os primeiros a capturar as imagens de bioluminescência humana. Apenas câmeras especiais conseguem revelar que nossos corpos emitem pequenas quantidades de luz, porque ela é 1000 vezes mais fraca do que a que o olho humano consegue detectar. Aparentemente, todas as criaturas vivas produzem uma pequena quantidade de luz graças às reações químicas em suas células. Os seres humanos foram recentemente adicionados a esta lista. Os pesquisadores fotografaram o tronco dos voluntários por vários dias. Os resultados mostraram que a quantidade de luz emitida segue um ciclo de 24 horas. O brilho está no seu nível mais alto no final da tarde e mais baixo no final da noite. Além disso, a luz mais brilhante é emitida pelas bochechas, testa e pescoço. Curiosamente, isso não corresponde às áreas mais brilhantes capturadas por câmeras térmicas. Você sabia que é um pouco mais alto de manhã do que no final do dia? Sim, eu medi sua altura. Sério, essa diferença de altura está relacionada à gravidade. Essa força comprime a cartilagem em sua coluna e joelhos quando você se levanta ou se senta ao longo do dia. Mas, quando está deitado, sua coluna se descomprime e relaxa. É por isso que quando acorda pela manhã, depois de descansar na cama a noite toda, você é mais alto. Esse aumento é de apenas alguns centímetros, então não aposte que é mais alto que seu amigo depois de ouvir essa informação. Curiosidade: os astronautas retornam de uma missão no espaço até 4 a 6 centímetros mais altos do que normalmente na Terra, o que também é causado pela falta de gravidade na EEI. No entanto, eles não permanecem mais altos para sempre. Quando voltam para a Terra, a gravidade os comprime gradualmente, voltando à sua altura habitual. Agora vamos voltar ao órgão sobre o qual já falamos, a pele. Sim, trata-se de um órgão. Na verdade, o maior do seu corpo, e contribui para cerca de 15% do seu peso corporal. O que mais a pele faz, além de cobrir o seu corpo? Ela desempenha funções vitais. Por exemplo, protege seu corpo de danos físicos e biológicos externos. Além disso, evita a perda excessiva de água. Estou curiosa para saber quais outras surpresas o corpo humano nos reserva. Mas agora vamos passar para o planeta animal. As corujas não têm globos oculares. Em vez disso, contam com algo chamado tubos oculares. Seus olhos em forma de haste não se movem em suas cavidades como os nossos globos oculares. É por isso que as corujas precisariam mover seus corpos inteiros para olhar ao redor. Mas mover os troncos faria muito barulho e outros animais a ouviriam. Então, elas evoluíram para ter pescoços que podem girar por cerca de 270 graus e se movem super silenciosamente. Mas por que a preocupação? Bom, a visão noturna requer córneas grandes para obter o máximo de luz possível. Esta é a razão pela qual a maioria dos animais noturnos, como os lêmures e társios, possui olhos grandes. Para as corujas funciona um pouco diferente. Como elas têm cabeças pequenas, não há espaço para olhos tão grandes. Agora, mesmo que essas criaturas não tenham globos oculares, elas possuem 3 conjuntos de pálpebras. Um é para piscar, outro é para dormir e o último é para manter os tubos oculares limpos. Passando de animais noturnos para aqueles com os quais você está mais familiarizado. Miau! Os gatos têm um órgão extra que lhes permite sentir aromas no ar, chamado de órgão de Jacobson, ou vômero nasal. Ele está localizado dentro da cavidade nasal do gato e se abre para o céu da boca. É capaz de detectar produtos químicos específicos usando nervos que levam diretamente ao cérebro. Mas não é como cheirar normalmente. Os receptores de odor do órgão de Jacobson não são projetados para capturar odores comuns, e sim produtos químicos que não têm nenhum cheiro. Em outras palavras, os gatos conseguem detectar cheiros indetectáveis. Não é só isso. O órgão de Jacobson deixa o olfato mais afiado. Por exemplo, quando os gatinhos precisam encontrar o leite da mãe. Imagine que há 2 mães e 4 filhotes.
Eles podem distinguir a mamãe com a ajuda do olfato. Quando duas pessoas se encontram, elas avaliam a linguagem corporal uma da outra. Os gatos geralmente podem fazer isso cheirando a cabeça um do outro. Essa saudação libera feromônios que podem dizer muito de um para o outro, como o que o outro felino gosta de comer ou se está saudável ou não. Eles podem até avaliar se o companheiro está feliz ou mal-humorado. Tudo graças ao órgão de Jacobson. Agora, outro fato sobre gatos. O nariz deles tem cristas distintas que formam um padrão. Da mesma forma que as nossas impressões digitais, cada gato tem uma impressão no nariz única. Pode ser usado como uma forma de identificação. Ok, senhor gato, podemos prender você por quebrar o vaso. Temos as impressões do seu nariz por toda parte. Agora, quer fazer um acordo? Então nos diga o que sabe sobre o cachorro e aquele DVD mastigado. Você abre um saco de salgadinhos e o encontra meio vazio. Ou meio cheio, se for otimista. É frustrante, eu sei. Mas descobri que isso não é porque o fabricante quer ganhar mais dinheiro. O ar extra ajuda a proteger os salgadinhos de qualquer dano. Se os saquinhos estivessem cheios até a borda, você receberia farelos em vez de pedaços após o transporte. Um picolé com sabor de framboesa é tipicamente azul, e não rosa ou vermelho, que seriam opções de cores mais óbvias. Bem, imagine vários sabores de picolés. É preciso escolher verde para o de maçã. Para abacaxi ou limão, amarelo. Tem o morango, que deve ser vermelho. Cereja, bem, vermelho de novo. Melancia, vermelho. E agora framboesa, sim, vermelho. Mas 4 sorvetes com a mesma cor são definitivamente demais, e as pessoas não perceberiam facilmente a diferença entre eles. Então, no início, os sabores de morango e cereja eram vermelhos, mas de tons diferentes. Os de melancia eram cor-de-rosa. Fizeram os de framboesa de um corante vermelho escuro. Porém, os especialistas provaram que esse corante pode ser perigoso, por isso foi proibido. O azul era outra opção de cor liberada, mas não existem frutas ou bagas azuis, exceto o mirtilo, que não é um sabor muito popular. Assim, os fabricantes começaram a produzir os de framboesa na cor azul. Às vezes, os chamam de framboesa azul, mas é apenas uma coisa de laboratório que não existe naturalmente. Se você comprar um relógio ou vir uma foto de algum, ele provavelmente mostrará 10 horas e 10 minutos por padrão. A única razão por trás disso é apenas a aparência. É possível ver ambos os ponteiros, que não se sobrepõem. Além disso, é simétrico e bonito, e enquadra o 12. E, finalmente, faz uma forma de sorriso que transmite uma vibração positiva. Colchões geralmente têm padrões de costura decorativos. Os fabricantes produzem um número limitado de colchões diferentes, e a única maneira de fazê-los parecer diferentes é inventar um padrão de costura sofisticado. Dois de duas empresas diferentes podem ter exatamente a mesma qualidade, mas custam valores diferentes. A maioria das pessoas nunca saberá e decidirá que desenhos diferentes significam algo em termos de qualidade. Então, ao fazer compras, não se importe com o desenho. O queijo tem buracos. Na maioria dos tipos, eles são pequenos, mas também podem ser enormes. O queijo é feito adicionando bactérias ao leite, e os buracos são o resultado disso. Elas consomem o ácido lático e liberam pequenas bolhas de gás, que ficam presas no produto. Então estouram, formando aqueles buraquinhos. O tamanho deles depende da temperatura de produção e da acidez. O queijo suíço tem buracos extravagantes. Ele é feito a uma temperatura de cerca de 49 graus e incubado a 21, por 5 a 7 dias. Assim, fica bem macio e as bolhas bem grandes. Todas as moedas têm ranhuras, mas você já se perguntou por quê? No início, todas eram associadas a um padrão de prata. A quantidade de metal usada era proporcional ao valor da moeda. Então a de $1 tinha muito mais prata real do que, digamos, uma de 25 centavos. As bordas eram entalhadas por razões de segurança. Antigamente, era um elemento que tornava uma moeda mais difícil de copiar. Também evitava outro tipo de fraude. As pessoas raspavam um pouco de metal das bordas. Era só um pouquinho, para que ninguém pudesse notar a diferença. Mas fazer isso com muitas delas dará o suficiente de metal precioso para vender. Bordas entalhadas tornavam isso impossível. Se alguém tentasse raspá-las, ficariam lisas e seria óbvio para qualquer um que houve uma adulteração. As de centavos eram feitas de metal barato, então não havia sentido em protegê-las.
Agora, ninguém mais faz moedas de prata, mas as ranhuras foram mantidas. Quando os governos começaram a produzir novos modelos, não viram sentido em mudar o equipamento de fabricação e apenas mantiveram as bordas entalhadas. Se você já jogou bilhar, deve conhecer bem a mesa verde. O jogo surgiu por volta do século XIV, 5 antes do basquete. Naquela época, ninguém tinha mesas de sinuca, é claro. Em vez disso, o jogo era ao ar livre, no gramado. Mais tarde, ele foi levado para dentro de casa para que se pudesse praticar mesmo quando estivesse chovendo. E o verde nostálgico foi mantido para deixar o clima dos gramados. Os trabalhadores da área da saúde geralmente usam um uniforme com um tom de azul ou verde. Há uma razão para isso. Antes do século XX, eram roupas normais, mesmo durante a realização de cirurgias. Com o avanço da medicina, começou-se a dar mais atenção às questões de esterilidade. Então, passou-se a usar um uniforme que, no início, era branco para significar pureza. O problema era que algumas manchas eram muito difíceis de tirar do branco, que ficava esverdeado. Então fazia sentido usar as cores verde ou azul. Além disso, os cirurgiões se concentram principalmente no vermelho durante o trabalho. Azul e verde estão exatamente no lado oposto do espectro. Então, se todo o resto for azul esverdeado, o vermelho se torna ainda mais distinto. Lave as mãos com um sabão branco e você verá uma espuma branca. Se ele for azul, vermelho, amarelo, verde ou de qualquer outra cor, a espuma ainda será branca. A razão disso é a luz difusa. Qualquer raio de luz que bater em um objeto é absorvido ou refletido de volta. Coisas que absorvem todas as cores são pretas. Aquelas que refletem são brancas. Um sabonete é vermelho, porque só essa cor é refletida de volta. As outras são absorvidas. Mas uma vez que produz um pouco de espuma, ela é feita de muitas pequenas bolhas. Cada uma espalha a luz em direções diferentes. Então, parece branca. Você vê algo quando esfrega os olhos? Essas cores e formas são chamadas de fosfenos. A razão pela qual os vê é que quando mexe nos olhos, aumenta a pressão no globo ocular e ativa os neurônios da retina, que processam a informação visual. Uma vez que eles são ativados, seu cérebro interpreta como se você visse a luz e tenta realmente vê-la. Já se perguntou por que fica com olheiras quando está cansado? A pele sob os olhos é muito fina, então os vasos sanguíneos ficam muito próximos da superfície e qualquer diferença pode ser vista facilmente. Com a falta de sono, sua pele fica mais pálida e os vasos sanguíneos ficam ainda mais visíveis, então é possível ver as olheiras. Além disso, com a idade, ela naturalmente fica mais fina, então é por isso que as pessoas mais velhas tendem a ter olheiras. Mas se você é jovem, tente dormir mais e elas desaparecerão. Você diz Alemanha, os ingleses Germany e os alemães Deutschland. Parece que são 3 países diferentes, mas é apenas um. Se alguém tem o nome de Olivia, será Olivia em todos os lugares. Então por que os países têm nomes diferentes conforme o idioma? As nações existem há muito tempo. Quando as pessoas de locais diferentes não podiam se comunicar e falavam línguas diferentes, chamavam o território da maneira como o conheciam, e o nome pegou. Uma tribo alemã chamada Alemanni já existiu onde hoje é a Suíça. Então acho que é por isso que os espanhóis começaram a chamar a terra de Alemanha. Assim, durante a unificação, os alemães se autodenominaram Deutschland. Em inglês, o pronome I, que significa eu, é sempre maiúsculo. Mesmo os linguistas não sabem ao certo por que é assim. I vem do alemão ich. Durante o tempo evoluiu de ich para ich e depois para I. Alguns teorizam que um pequeno i parecia ser muito insignificante em uma frase, então começou a ser em letra maiúscula para ser mais diferenciado. Se você já viu um vídeo dos bastidores de uma filmagem, deve ter notado a batida de uma claquete antes de cada cena. Isso ajuda muito na fase de edição. A imagem e o áudio são gravados separadamente e depois sincronizados. A claquete dá aquela breve batidinha no início de uma cena, e é mais fácil encontrar onde cada um começa para adicionar o áudio. Outro motivo é dar mais detalhes sobre a peça filmada. São adicionadas informações sobre a cena e o número da tomada, a data, o ângulo da câmera e outras coisas importantes na claquete, o que torna mais fácil passar por centenas de cenas de filme mais tarde. O botão na parte superior do boné de beisebol está lá apenas para fins estéticos.
Aliás, essa coisinha tem nome. Os profissionais o chamam de squatcho. Sua função inicial era manter as 4 partes do boné unidas. À medida que a fabricação de chapéus melhorou, ele deixou de ser necessário, então o squatcho foi removido. Mas os bonés não pareciam os mesmos sem ele. Foi assim que o squatcho voltou, devido à demanda popular. Originalmente, os sapatos de salto alto não se destinavam a festas de gala e bailes de formatura. No século X, andar a cavalo era muito difícil com os sapatos de sola chata, e os pés caíam constantemente dos estribos. Saltos mais altos ajudaram a resolver esse problema. O ajuste ficou melhor com eles, e eles cresceram em popularidade. Não demorou muito para que se tornassem um acessório de moda para combinar com roupas elegantes. Pessoas notáveis não queriam ser vistas sem eles. Montar a cavalo com saltos elegantes era o equivalente a possuir um carro esportivo de luxo. Embora os saltos fossem usados principalmente por homens no início, as mulheres assumiram essa tendência icônica no século XVII. Tem sido uma das maiores desde então. Na Roma Antiga, o sal era tão precioso que até o chamavam de ouro branco. Com calor escaldante e sem geladeiras, sua finalidade era conservar alimentos, principalmente carnes e peixes. Como bônus, tornava tudo mais saboroso. Sal, que vem do latim, também foi usado como dinheiro para pagar salários. Daí a origem da palavra salário. O arroz é o alimento cultivado há mais tempo na história da humanidade. Suas origens como grama selvagem começaram em um pequeno vale há cerca de 15 mil anos no sudeste da Ásia. Hoje é servido globalmente como uma dieta básica e um ingrediente popular para 3,5 bilhões de pessoas. Seria difícil imaginar um mundo sem as videochamadas que fazemos através da câmera do telefone ou do laptop. Essa tecnologia possibilitou inovações revolucionárias, como o trabalhar em casa. Ainda assim, o propósito original das videochamadas está longe de como as usamos hoje. A tecnologia foi introduzida para confirmar se ainda havia café no bule. Em 1993, pesquisadores da Universidade de Cambridge acharam frustrante quando fizeram uma pausa para tomar uma xícara de café e descobriram que a cafeteira estava vazia. Então eles inventaram um dispositivo para monitorar a cafeteira e conectaram uma câmera que fornecia ao computador uma transmissão ao vivo. Graças a esses pesquisadores, podemos trabalhar de pijama agora. Conhecemos Albert Einstein por várias conquistas, mas há algo que ele co-inventou que passa despercebido. Junto com o seu aluno, ele inventou uma geladeira modificada. Não é como as que usamos hoje. Na década de 1920, as geladeiras não eram muito seguras, pois produziam gases venenosos. Ele queria criar uma versão mais segura que não exigisse eletricidade, sem partes móveis e precisasse apenas de uma fonte de calor para funcionar. Infelizmente, não houve financiamento suficiente, então o projeto não vingou. Mais tarde, na década de 1950, as geladeiras elétricas se tornaram populares. Mas em 2008, engenheiros da Universidade de Oxford reviveram esse design retrô. Eles ainda estão trabalhando nisso, mas quando terminarem, a geladeira Einstein será útil para áreas rurais sem energia e pessoas que querem viver desconectadas. O design QWERTY aleatório parece não facilitar as coisas. Na década de 1870, Christopher Scholes inventou um layout que garantia uma digitação 2 vezes mais rápida, com as letras mais comumente usadas próximas umas das outras. Digitar ficou um pouco rápido demais e as máquinas constantemente travavam. Então ele desenvolveu o design QWERTY, que forçava os datilógrafos a adotarem um estilo de clicar. Dessa forma, eles procurariam uma letra e digitariam lentamente com os dedos indicadores. Os teclados permanecem inalterados até hoje, e pessoas de todo o mundo se adaptaram a eles. A ponta de plástico dos cadarços é uma agulha, e as pessoas a usam desde a Roma Antiga. Claro que naquela época não existia o plástico, então essas agulhas eram feitas de pedra, vidro ou metal. Os mais ricos podiam usar acessórios em seus sapatos com metais preciosos como latão ou prata. O que veio primeiro, a TV ou o controle remoto? A tecnologia que funciona no controle remoto é várias décadas mais antiga. Em 1898, Nikola Tesla criou uma máquina para controlar dispositivos mecânicos com ondas de rádio. Inicialmente, ele tentou vender a ideia de um dispositivo de ondas de rádio operando input-output através de barcos de controle remoto, mas os potenciais compradores não se interessaram. Ele estava muito à frente de seu tempo, pois os controles remotos foram finalmente usados com os televisores em 1956. O engenheiro Percy Spencer acidentalmente inventou algo brilhante em 1945,
Ele estava trabalhando em um novo tubo de vácuo, o magnetron, que foi usado com os primeiros sistemas de radar. Enquanto trabalhava no projeto, ele descobriu que o chocolate em seu bolso havia derretido. Ao perceber o potencial de aquecimento do magnetron, ele o usou em grãos de milho, que se transformaram em pipoca. Depois testou com ovos, o que foi um pouco explosivo. Após limpar a bagunça, ele construiu uma caixa de metal para manter a energia dentro, e assim o primeiro forno de micro-ondas foi inventado. Em 1733, um duque na Inglaterra pediu a William Kent, um arquiteto, que fizesse um dispositivo de transporte para seus filhos. William aceitou e construiu o primeiro carrinho de bebê, mas ninguém tinha que empurrá-lo. Em vez de alças, foi construído como uma carruagem para ser puxada por uma cabra ou um pequeno pônei. Foram feitos apenas alguns, pois era caro. Mais de 100 anos depois, em 1848, o primeiro carrinho de bebê com alças de empurrar tornou-se disponível e mais acessível. Os policiais nos Estados Unidos são frequentemente associados a donuts. E há uma razão para isso. Durante a década de 1950, era muito difícil para os policiais que trabalhavam no turno da noite localizar qualquer lugar aberto para um lanche da meia-noite. As lojas de donuts nesta época eram de propriedade familiar. As pessoas trabalhavam duro durante toda a noite para fornecer rosquinhas frescas no dia seguinte. As lojas ficavam vulneráveis à noite, então nada mais perfeito: alimento para a polícia e proteção extra para as lojas. Estourar plástico bolha é uma excelente fonte de relaxamento e também é útil para embalar produtos delicados. Em 1957, 2 engenheiros colaram 2 cortinas de chuveiro prendendo bolhas de ar entre elas. Foi assim que o primeiro plástico bolha surgiu. O resultado que procuravam era uma espécie de papel de parede texturizado. Isso não caiu bem no mercado. Algum tempo depois, tentaram vendê-lo como isolamento para estufas. E mais uma vez, eles falharam. Tudo mudou em 1960, quando a IBM precisou enviar peças de computador delicadas. O plástico bolha era perfeito, e foi então que tudo deu certo. Usar mapas com o telefone tornou-se uma maneira muito fácil de navegar, mas os antigos mapas de papel já foram a única opção, criando uma indústria competitiva. Tanto que os cartógrafos usavam assentamentos fantasmas para pegar os plágios. Essas cidades falsas eram chamadas de armadilha de direitos autorais. No entanto, um desses assentamentos falsos se tornou real. A Glow, em Nova York, foi desenhada em um mapa pela General Drafting Company. Outro fabricante de mapas concorrente também incluiu esta cidade no seu mapa, e a armadilha dos direitos autorais veio à tona. Mas no tribunal, eles descobriram que em 1950, um armazém havia sido construído lá. E o proprietário assumiu que a Glow era um assentamento real com base no mapa, então usou o nome em sua loja. Portanto, não foi encontrada nenhuma violação, pois tecnicamente a Glow existia graças ao armazém. Em 1943, Vesta Stout, de Illinois, estava trabalhando na segurança de encomendas. Ela ficou desapontada com a fita de papel ruim, pois sempre se desfazia quando molhada. Então ela pediu a seu chefe para tentar fazer uma fita à prova d'água. Seu pedido foi ignorado, mas ela escreveu uma carta ao presidente Roosevelt com uma ideia de como fazer uma fita melhor. Ela não apenas explicou seu conceito, mas também forneceu o projeto detalhado. Ele aprovou a ideia e ordenou as mudanças. A nova fita foi tão útil para o transporte de mercadorias que começou a ser vendida em todas as lojas de ferragens. Na década de 1950, muitas pessoas as usaram para enrolar os dutos de ar, e então ficou sendo chamada erroneamente de duct tape. Para nós chegou com um nome bem mais adequado, fita adesiva. Ainda assim, o adesivo não era adequado para enfrentar diferentes temperaturas, o que fazia com que a fita caísse. Apesar disso, as pessoas continuaram a usar essa fita para quase todo o resto.